paz do Senhor, queridos. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, mais uma oportunidade de prestarmos um culto ao nosso Deus. Nós aqui do lado de cá, você aí do lado de lá, mas unidos numa mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Só Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei, aquele que tem cuidado das nossas famílias, aquele que tem cuidado de nós. O seu amor nos alcança todos os dias e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. É com muita alegria que nós te convidamos. Vamos cultuar ao nosso Deus. Vamos elevar as nossas mentes, os nossos corações a Ele, em cânticos, em salmos, com a sua própria palavra, e podermos verdadeiramente reconhecer a sua grandeza. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai amado, Tu és o nosso Senhor, és o nosso Salvador, e nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, ó Deus, em que verdadeiramente o Senhor está conosco. Nós bendizemos o Teu santo nome. Nós queremos dizer, Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada detalhe, ó Deus, por cada segundo, milésimo de segundo, que nos dás a respiração, que nos dás, ó Deus, a condição de podermos nos levantar em adoração a Ti, Senhor. Agora, ó Deus, nós estamos reunidos como povo Teu, cada igreja espalhada, ó Deus, na face da terra que está acompanhando aqui, ó Deus, neste momento. Nós queremos Te dizer, ó Deus, nós viemos aqui para Te louvar, para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, neste momento, reunidos em um só Espírito, em um só objetivo, Senhor, que é cultuar o Teu santo nome. Tu és o nosso Senhor. Alcança cada coração, ó Deus, que nesta manhã precisa de um toque especial do Senhor. Vem com Teu poder, vem com Teu amor, em nome de Jesus. Faz a Tua obra, ó Deus, aquilo que está reservado nos Teus pensamentos, ó Deus, no Teu coração, na Tua vontade para esta manhã, para este período de culto, ó Deus. Tudo nós consagramos ao Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós declaramos, Pai, nós Te amamos e nós queremos mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu querer, mais do Teu realizar, mais do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos nesta manhã, Pai. Tu és, ó Deus, Tu és a nossa esperança, Pai. A Tua igreja anseia, ó Deus, pelo dia, Pai, que o Senhor virá nos buscar, Senhor. Oh, Riberiandará. Não há outro
Jesus. Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã tão linda de domingo, onde estamos aqui reunidos para mais uma vez adorarmos o nome do nosso Deus, neste culto missionário,
Nosso último culto do mês é sempre voltado para missões e já quero agradecer você que tem cooperado conosco para fazermos a obra missionária. Com a graça de Deus e com a cooperação dos irmãos, estamos em vários lugares do mundo, na Ásia, Europa e vários continentes e países, e nós queríamos trazer hoje, uma palavra direta do nosso amado irmão missionário que está trabalhando já por mais de 30 anos com os índios, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, traduzindo a palavra do Senhor, e nós, com a graça de Deus, podemos estar junto com ele lá, cooperando um pouquinho. Tivemos o privilégio de estarmos lá, foi algo assim, uma experiência muito linda, poder estar na tribo, ver os índios, conversar com eles. Então, receba esta palavra do nosso missionário Gino, lá da floresta amazônica. Olá, meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer de Boston. Dizer da importância dessa igreja no nosso ministério. Nós temos, como os irmãos já sabem, temos trabalhado há 30 anos já com o povo Paracanã. E desses 30 anos, uns bons 7 ou 8 anos, os irmãos estão conosco, nos abençoando com suas orações e sua contribuição. Queremos dizer que a sua oferta faz uma grande diferença no nosso ministério. Por isso eu quero pedir aos irmãos que continuem não só nos abençoando com a sua oferta, mas abençoando os outros trabalhos missionários da igreja. Saibam os irmãos que o trabalho de vocês não é vão no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos visto grandes coisas acontecendo no meio do povo Paracanã, e nós queremos dividir isso com os irmãos, porque vocês realmente são uma grande bênção nas nossas vidas. Nós temos hoje uma embarcação muito boa, uma condução muito boa, transporte muito bom, foi graças a essa igreja. Então nós agradecemos muito e sabemos que os irmãos estão fazendo também para outras nações, para outros povos. Isso também nos anima, nos alegra muito. Queremos continuar contando com o apoio de vocês, principalmente com a oração. Quando faltar recurso por um lado, talvez vocês tenham alguma dificuldade em nos enviar o recurso, mas se você orar, Deus vai levantar outras pessoas para contribuírem. Então, muito obrigado mais uma vez. Vocês são uma grande alegria no nosso ministério. Recebam todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão e continuem firmes no Senhor. Louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo carinho com que vocês têm nos tratado, têm dispensado a nós nesses anos todos, de trabalho missionário. Bem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo nesses dias de pandemia. Nós não estamos parados, nós estamos em Xinguara, na nossa casa. Deus nos deu o privilégio de passar agora um bom tempo na nossa casa, que a gente ainda não tínhamos tido essa oportunidade de passar um bom tempo aqui na nossa casa. Então tem sido um tempo muito gostoso, tranquilo. É muito bom estar com a Tati 24 horas. A gente está no trabalho missionário, eu estou com ela 24 horas. E aqui também 24 horas, então a gente não tem problema. Nós nos amamos muito e crise entre nós não existe, graças a Deus. Eu só não coloquei ela aqui para fazer esse vídeo, porque ela está trabalhando com a Odete e a estagiária, a Daça. Então eu mesmo resolvi fazer esse vídeo só. Mas depois, numa outra oportunidade, ela pode também falar para os irmãos. No mês de fevereiro, nós fizemos uma viagem, eu e o outro colega missionário, o Diego, que eu chamo de Dieguinho. Fomos ajudar na construção da casa de um colega missionário
entre o povo araueté, que chama Diego também. Ele fez uma casa aos moldes da minha, assim, numa ilha, né? Mas uma casa bem boa mesmo, muito boa. Inclusive vieram 3 irmãos americanos ajudar a construir essa casa, levantar a base dessa casa. E nós estivemos lá também para ajudá-lo. Foi um tempo assim, muito gostoso. Passamos 1 semana e meia lá, trabalhando. Depois passei na minha casa junto com o Diego e a turma dos irmãos da igreja presbiteriana aqui foram também. E eles subiram e eu passei na minha casa, fiquei na volta com o Dieguinho, a gente trabalhando lá, limpando a nossa casa. Falar em limpeza, estou esperando, irmão Mário. O irmão vir aqui com a outra equipe também para ajudar na limpeza da casa. É mais do que isso, irmãos. A limpeza é só um motivo para vocês virem, mas é uma alegria muito maravilhosa recebê-los. Espero ter essa nova oportunidade. Então, fizemos essa viagem em fevereiro. Depois veio a questão da pandemia, os impedimentos. Nós tivemos lá, para os irmãos terem uma ideia, tem 2 barreiras sanitárias no rio Xingu, impedindo que tanto as pessoas que estão vindo de Altamira, quanto quem está descendo de São Félix, para chegar nas aldeias ali da região. Então eles estão fechando completamente, né? Mas tivemos contato com os indígenas, e além disso a FUNAI ainda pediu que as missões não mandassem os missionários para as aldeias. Então nós estamos impedidos, sim, por força da lei, de ir também, e não queremos também que ser motivo de controvérsias até entre a liderança indígena, porque se acontece alguma coisa lá, foi o missionário que trouxe, e tem muitos ímpios lá, certamente vão pensar assim, foi o missionário que trouxe, e vão querer, podem complicar a nossa vida. Então nós estamos fazendo isso, não indo para a aldeia, mas estamos trabalhando em casa, estamos tendo contato com os índios. O Iori nos ligou e dizendo que está acontecendo verdadeiros milagres lá, né? Eles estão fazendo cultos nas aldeias, isso nos alegra muito, e já tem mais de 20 novas músicas, estão sonhando, sonhos assim maravilhosos com Deus, com Jesus. Tem indígenas que já deixaram o alcoolismo por conta desse sonho e disseram que querem ser pastor, querem ser missionários. Louvem a Deus por isso. A gente não está lá, mas a palavra de Deus está lá e fazendo diferença na vida deles. Estão lendo o que nós já traduzimos, a tradução já foi feita. Orem pela dificuldade que estamos enfrentando com essa questão da pandemia. O nosso país está em uma situação muito complicada e o problema das desinformações aqui no país, né, os desencontros de informações são muito difíceis. Está muito difícil isso. Orem por isso também. Orem pelas confusões teológicas. O inimigo nessas horas tenta colocar na cabeça dos Paracanã que, por exemplo, tem aldeias que estão sonhando mais, os índios estão sonhando mais, e eles vão falar, está vendo, nós somos mais de Deus do que vocês. Então isso pode gerar confusão teológica. Ore por isso, para Deus dar discernimento. E verdades espirituais no meio dos Paracanãs são comunicadas através de sonhos, né? E os sonhos, a gente sabe, Satanás pode usar esses sonhos também para confundir a cabeça deles, tá? Mas peço aos irmãos que orem por isso. Agradeçam a Deus pelo que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo a revisão da ortografia Paracanã. Passamos essa setentena, estou chamando de setentena, né? Já mais de 70 dias estamos juntos aqui, eu, a Tati, a Aldete, uma colega estagiária, a Adassa. Tá, orem por essa garota também. Estamos fazendo a revisão, revisamos a morfologia da língua paracana em mais de 17 mil palavras, fazendo correções, que a gente teria que fazer isso futuramente, mas estamos fazendo, tá bom? Estamos fazendo também front translation a Tati terminou a front translation a exegese, melhor dizendo, vamos clarear assim, de Apocalipse, e o missionário Diego, que está trabalhando com a gente também, fez Filemon, está fazendo Filemon, e prontinho para a gente começar a traduzir. Então, ore por isso, contamos com a oração dos irmãos, agradecemos todo o apoio, vocês são uma grande bênção para nós, o sustento que vem de vocês tem feito um grande diferencial na nossa vida, no nosso trabalho. Tá? Muito obrigado. Um beijão para os irmãos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Fiquem na paz. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Então, amados, eu quero mais uma vez agradecer você que está cooperando conosco. Aí estamos lá também, juntamente com o nosso amado irmão, ajudando para que a palavra do Senhor seja traduzida, né, na língua dos índios. E tão lindo saber, né, que Deus está operando. Os índios estão tendo sonhos, Deus está dando revelação a eles, e eles estão abandonando os ídolos e se entregando a Jesus, e com muita sede pela palavra. Quero agradecer você que está nos ajudando a fazer essa grande obra missionária. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Mateus, capítulo número 24, para a nossa meditação neste domingo tão maravilhoso. E creio eu ter uma palavra direto do trono do Senhor para os nossos corações, uma palavra que acho extremamente necessária para todo cristão, principalmente nos dias que estamos vivendo. Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E estamos, Senhor, reunidos em espírito e em verdade, crendo nos milagres. Crendo, Senhor amado, na Tua provisão. Crendo, Senhor amado, que o Senhor se assenta num trono de glória e está, ó Pai querido, completamente no controle de todas as coisas que acontecem, principalmente de nossas vidas, Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã. Ministre nossos corações, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor amado, da Tua direção. Espírito Santo, vem nos consolar, nos confortar, vem nos direcionar, Senhor. Pai, manifesta a Tua presença em nossas vidas, não só aqui no templo, mas também na casa de cada um dos Teus filhos que estão conectados conosco neste momento. Nós te pedimos a Tua bênção e a Tua graça em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero falar nesta manhã a respeito dessa questão tão linda que é as promessas de Deus para as nossas vidas. As promessas de Deus para as nossas vidas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele declara que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é uma declaração extraordinária, que me traz muito conforto e consolo ao meu coração. Porque quando estamos falando de promessas que Deus tem para nossas vidas, a promessa, ela só realmente tem peso quando sabemos que a pessoa que prometeu tem a capacidade de cumprir a promessa. Você pode receber a promessa de alguém e, por mais que ela tenha muito desejo, muita vontade de fazer, mas ela não controla as situações. Pode ser que ela fique doente e não possa cumprir, não porque ela não quis, ou pode ser que a vida financeira dela muda e então ela não tem condições de concluir a promessa por causa da sua condição financeira que mudou e não tem nada a ver com ele não querer a promessa. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso me traz muita segurança, isso me traz muito conforto, saber que a promessa que Ele me fez, eu não preciso
ficar nervoso, estressado, preocupado, porque Ele é o mesmo. Então, nada vai poder mudar a condição desta promessa. Nenhum problema na saúde, nenhum problema nas finanças, nem o inverno, nem o verão, nada. É tão lindo quando Paulo diz, né, ali em Romanos 8, que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa, sabe, criada, nada, absolutamente nada pode nos separar dele. E isso é glorioso quando nós olhamos que Ele não muda, que nada pode nos separar do amor dEle. Ele fez promessa para nós e irá cumprir esta promessa. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a estudar as Sagradas Letras e vejo que a Bíblia trata de vários assuntos. As Sagradas Escrituras tratam de todos os assuntos que incorporam a experiência humana. Agora, uma das coisas que, assim, é muito peculiar da palavra de Deus, eu acho que, tenho certeza que é a única, né, a Escritura, que nós realmente podemos nos abraçar com ela, é a questão profética. Existem muitos escritos e muitas pessoas que querem profetizar e profetizam, mas não tem a profundidade da revelação e o poder de execução da profecia. Mas a palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus é extraordinária, é comprovada. Estudos científicos, escatológicos, estudos em todas as áreas já provaram, né, históricos, a arqueologia, que a palavra de Deus é real, que ela fala realmente é real. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, estamos falando de questão profética, e olhamos para a questão escatológica, ou seja, o estudo das coisas dos últimos dias, né? As últimas coisas, e é lindo porque Deus toma Isaías e fala assim: Isaías, fala aí, olha, eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu declaro e falo antes de fazer, para que quando eu fizer, todos saibam que sou eu que estou fazendo. Ninguém mais pode fazer isso, senão o nosso Deus. Então nós temos promessa de Deus. E essas promessas de Deus estão inseridas no canão sagrado em questão profética e questão escatológica. E qual é a promessa que eu quero falar com você nesta manhã, neste domingo? Ela está claramente registrada na palavra de Deus, que é esta promessa maravilhosa de Jesus. Ele mesmo disse: olha, eu vim, nasci, tive o meu ministério, fui levado à cruz, morri, ressuscitei, estou indo embora para o céu, isso antes de ir. E disse: olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. E deixou registrado isso em João capítulo 14. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Mas olha, estou indo preparar lugar. Eu vou voltar para buscar vocês. Para onde eu estiver, que vós estejais comigo também. Então nós temos essa promessa. Não só aqui, mas também no livro de Atos, capítulo 1. Nós temos ali, quando Jesus está com seus discípulos e ele é arrebatado aos céus. Né? Ele é arrebatado aos céus e as nuvens o cobrem. E os discípulos estavam todos ali olhando para o céu. Jesus sumiu, foi embora. E aparecem anjos, seres angelicais ali, homens de branco. Falam: varões, galera, que vocês estão olhando para o céu aí como, né? Fique tranquilo, porque esse mesmo Jesus, o mesmo, não outro Jesus, porque ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, o mesmo Jesus que andou pelas ruas da Palestina, pregando, curando, fazendo milagre. O mesmo Jesus que foi para a cruz, o mesmo Jesus que ressuscitou, o mesmo Jesus que foi arrebatado e assunto aos céus, o mesmo Jesus está voltando. E os anjos falam assim: olha, esse mesmo Jesus que foi, vocês vão ver ele voltar de novo. Ele vai voltar, ele vai voltar. Também nós celebramos isso, e Jesus mandou que nós celebrássemos isso.
E nós fazemos isso quando celebramos a Santa Ceia. Sempre lemos esse texto em 1 Coríntios, capítulo 11, certo? Ali no versículo 26 diz assim, olha, e todas as vezes que fizeres isso, faz em memória de mim. Porque todas as vezes que fizeres anunciares a morte do Senhor, até que venha. Então, amado, preste atenção. Nós temos esta promessa de Deus, que Jesus está voltando, que Jesus voltará para nos buscar. Ele está vindo, querido. Agora, quando é que isso vai acontecer? Olha, ele mesmo disse isso, e é o texto que nós lemos. Ele disse, olha, daquele dia e hora ninguém sabe. Por que Jesus falou, né, nessa mensagem profética de Mateus 24, aonde Jesus está respondendo ali 3 perguntas? É por isso que às vezes as pessoas ficam meio confundidas quando eles começam a ler, porque Jesus, neste texto, está respondendo 3 perguntas. E aqui, ele está falando a respeito dessa questão da volta dele, porque aqui no princípio, quando Jesus inicia este sermão profético, o que levou ele a começar a conversar com eles foi essa pergunta. Porque eles passam na frente do templo e eles falam, Jesus, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E Jesus diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles ficaram assustados com essa declaração de Jesus. E depois perguntaram para Jesus, Jesus, me diga, quando que essas coisas vão acontecer? Ou seja, a destruição do templo, né? E esses sinais, e a tua vinda. Eles estão fazendo pergunta, certo? E vamos ver aqui no texto, aqui, certo? Para você ver. Capítulo 24. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso. Versículo 2. Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo-nos, quando essas coisas, certo? Quando serão essas coisas? Qual o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando aconteceram essas coisas? Destruição do templo. Que sinal da tua vinda? Quando ele voltar para arrebatar a igreja e nos levar para o céu. E aí então entrará, né, uma questão muito linda, que é a questão da igreja, aqueles 7 anos escatológicos, e depois ele voltará com a igreja, dará o milênio. E a outra pergunta, e o fim do mundo, que acontecerá após o milênio, após o arrebatamento. Então Jesus está respondendo 3 perguntas distintas dentro desse texto. Agora preste atenção, quando ele começa a responder, e aqui ele está falando a respeito dessa questão dele voltar, ele diz, olha, do dia e a hora ninguém sabe, o dia e a hora da volta dele, ninguém sabe. Então, uma das coisas que nós temos que entender, quando estamos vendo essa questão da promessa de Jesus para a nossa vida, que ele diz que vai voltar e irá voltar, qualquer momento que você vê qualquer pessoa dando dia, hora, sai fora, porque é antibíblico. E Jesus não vai dar o dia e hora para ninguém. Isso ele deixou bem claro em todos os seus textos, em todas as suas mensagens. Ele deixou bem claro dentro das parábolas, certo? Você virá como um ladrão à noite. Ele não vai falar, ele não vai avisar. Então, sabe, vira e mexe a gente vê. Uns anos atrás aqui, botaram aqui outdoor aqui nos Estados Unidos inteiro, dando a data que ia acontecer e tal. Irmão, quando você vê essa questão de data, nem estressa. Nem estressa.
Muito pelo contrário. Aí você fica sabendo que naquele dia mesmo não vai ser. Não estressa. Ninguém sabe o dia e a hora. Então, nós temos essa promessa do Senhor. Agora, o dia e a hora nós não temos. Mas o que nós temos? Nós temos os sinais. Porque eles perguntaram: Senhor, e os sinais da tua vinda? Como é que eu vou saber que está se aproximando este dia? Como é que eu vou saber que o Senhor está vindo? Aí sim, isso nós temos. E ele deixou isso muito claro. Assim hoje, como a meteorologia, né? Hoje em dia a meteorologia tem assim uma aptitude extraordinária. Eu fico de boca aberta. Eles falam, ó, amanhã a temperatura vai estar tanto, vai chover, ou vai nevar, ou vai fazer não sei o que, ou vai ventar. Às vezes eu falo assim, vai nada, rapaz. Às vezes quando eu falo que vai nevar. Aí você olha, não tem neve nenhuma. E eles falam até a hora. Amanhã, por volta de 2 horas da tarde, vai começar a nevar, e vai nevar aproximadamente não sei quantos inches. Aí você olha para fora, não tem nada, não. Esse cara é raro. Vai aproximando daquele horário, a neve começa a aparecer, começa a cair, e é sempre bem aproximado. A meteorologia faz isso. E o próprio Jesus disse para eles, assim, olha, vocês olham para o céu, né? E você sabe, ó, o céu está assim, o céu está assado, vai chover, vai fazer sol. Então, ele também falou para nós, olha, eu vou te dar sinais. Sinais da minha vinda. Mateus 24, a partir do versículo 4, eu quero ler com você. Porque aqui nós temos sinais. E ele diz assim, olha, respondendo-lhe Jesus, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de rumores de guerra e de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com a graça de Deus, vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha nessas 8 coisas que Jesus está falando aqui. Primeira coisa, ele diz, olha, cuidado com o engano. Um dos sinais da minha vinda é a questão do engano. Agora tem uma palavrazinha chave aqui, que ele diz assim, olha, quando você vê todos esses sinais, todos, não estressa não, porque é só o princípio das dores. Ou seja, é só as primeiras contrações. E a grande questão dessa questão de nascimento, né, é que do momento das primeiras contrações até o momento do nascimento, cada gravidez é diferente, certo? Tem gravidez que mal começou a sair com contrações, às vezes meia hora, 45 minutos depois, 1 hora depois, a criança nasceu. E há outras que começam a sentir as dores do parto e a criança só nasce 13, 14 horas depois. Mas se sabe que é o momento final, que é o momento que a criança está chegando. Jesus disse, olha, quando vocês verem todas essas coisas, todas, é que as contrações já começaram. É o princípio. Agora,
Se vai demorar 1 ano, 6 meses, 5 anos, 10 anos, nós não sabemos. Mas sabemos que temos que estar preparados, porque a volta dele é iminente. E ele prometeu e vai cumprir. Engano, apostasia. Isso, irmãos, nós vemos isso com muita clareza. Número 2, ele diz guerra e rumores de guerra. Eu preparando para fazer essa mensagem, irmãos, eu tenho gráficos, eu tenho, sabe, seria um caso de fazermos um estudo tranquilo, porque são muitos gráficos, são muitas informações, é muita coisa para não que a palavra de Deus precise, preste atenção, nós cremos na palavra por fé, nós não precisamos de mais nada, mas para aqueles que têm dificuldade de aceitar a palavra, nós temos muito material de organizações que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com evangelho, que dão veracidade dessas coisas. Guerras e rumores de guerra. Uma coisa é a guerra em si, outra coisa é rumor de guerra. E os rumores de guerra, sabe, estão sempre acontecendo. Por exemplo, só nessa administração aqui dos Estados Unidos, irmãos, desde que entrou, o que teve de rumor de guerra com o camarada lá da Coreia, né? E rumor de guerra com fulano, e rumor de guerra com Beltrano, e rumor de guerra, tu sabe, você fica naquele, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Isso não só aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E não só rumores de guerra, mas guerras em si. Eu dei uma olhadinha no site da ONU, e ele fala que hoje existe mais de 40 guerras que estão sendo travadas no mundo hoje. Hoje tem mais de 40 guerra. Fora os conflitos. Existem inúmeros conflitos que existem hoje. E aí, lá no site da ONU, está dizendo assim, ó, os conflitos e as guerras têm aumentado dramaticamente nos últimos anos. Irmãos, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada. É a realidade do que a ONU está trabalhando com as nações do mundo inteiro. E eles estão dizendo que isso aqui que Jesus falou está acontecendo hoje. Você pode ir lá no Google, sabe? E você pode buscar informações. Você vai ver lá no site da ONU. Existem conflitos. Existem guerras e rumores de guerra. Terrorismo. Racismo. Conflito por causa de religião. Por causa de economia. O novo presidente lá da Índia tem uma guerra travada lá por causa de religião. Ele, hindu, quer acabar com os muçulmanos na Índia. E nem se fala em cristianismo, porque lá eles botam para correr mesmo. Certo? É um conflito que existe. Existe conflito econômico, olha o nosso país, olha o Brasil. É um conflito econômico, é uma guerra, é o suborno. Agora preste atenção, a outra coisa que ele diz assim, olha, e haverá nação contra nação e reino contra reino. Eu creio que essa mensagem nunca foi tão dentro de um contexto real como o dia de hoje. Todos vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos essa semana. Sabe? Todas as grandes cidades dos Estados Unidos estão, certo, alvoroçadas. A nação está alvoroçada pelo que aconteceu. Um policial literalmente mata um cidadão e é filmado fazendo isso. E o que o levou a fazer isso? Racismo. E é o que tem acontecido. Agora preste atenção quando você vai para a palavra de Deus e o seu texto bíblico diz nação contra nação. Agora, a palavra do original, que nós traduzimos para nação, tá? É a palavra etnia. Não quer dizer um país contra outro país. Quando diz reino
contra reino, aí está falando da questão de um território geográfico, de um reinado, aí se fala de um país. Mas quando a Bíblia está falando nação contra nação, está falando de etnia, ou seja, é branco contra preto, preto contra branco, é americano contra chinês. Não uma, presta atenção, não a guerra da nação americana com a nação chinesa propriamente dita, mas, certo, é a etnia. Por causa agora do vírus, então o problema é o chinês. E aí, o ódio contra o chinês. Nós vimos quantos sofreram aqui nos Estados Unidos quando começou o negócio do coronavírus, e até hoje sofrem, certo? Levaram pedrada, jogaram coisa em cima deles. Teve uma aqui que juntou 3 ou 4 aqui e deram uma surra no chinês. Por quê? O que aquela pessoa ali tem a ver com o vírus? Mas a palavra de Deus se cumprindo, é nação contra nação. É uma etnia contra a outra. É o branco contra o hispano, certo? Contra o preto contra o branco contra sabe, é essa questão que vai aumentando esse racismo generalizado, que muitas das vezes está escondido dentro de um patriotismo ridículo, mostrando às vezes uma superioridade que não existe, como a questão do Ku Klux Klan que não existe até hoje. Os white supremacists, né? Não, branco e tal, nós somos a nação ariana e tal. E qualquer um que é, eu já vi uma reportagem, eu fiquei de boca aberta, o camarada virou, você não, realmente nós somos melhor do que eles. Entendeu? Se não é branco, é burro, é idiota, não vai nada. Jesus disse que isso iria aumentar. Porque uma coisa que tem que ver é que todas essas coisas sempre existiram na face da terra, mas não na proporção e na intensidade que está acontecendo. Você olha nos Estados Unidos a questão do racismo, sabe? Parece que esse negócio está aumentando. Em vez de diminuir, aumenta. E isso, certo, tem sido mostrado claramente. Reino contra reino, nação contra nação. Aí ele diz, também haverá fome. E eu comecei a pesquisar. E eu descobri, e você pode ver lá na ONU, no site deles, que existe um aumento de fome no mundo hoje. Que de cada 9 pessoas, uma está sem ter o que comer. Ou seja, hoje, quase 10% da população do mundo está passando fome. Isso, irmão, não é por falta de comida. Porque o que se joga de comida fora, certo? Inclusive, a ONU tem um projeto que pode acabar com a fome mundial até 2030. Lindo projeto, maravilhoso, eu apoio. Só não vai acontecer. Por que não vai, pastor? Porque a palavra de Deus diz que vai haver mais fome. Então, vamos tentar ajudar ao máximo a quem nós pudermos, mas conscientes que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir, não adianta. Peste. Não só porque estamos dentro dessa pandemia agora, do coronavírus, mas eu fui dar uma pesquisada e a Organização Mundial de Saúde diz que existe um aumento mundial de pestes, doenças e pandemias. Isso antes do corona, irmão. Você pode ir lá no site lá da Health World Organization, lá na Organização Mundial de Saúde, entendeu? Faz a sua pesquisa lá. E vai, reunião que eles tiveram em Oslo, sabe? Tem os gráficos mostrando o número de pessoas que morrem mundialmente com infecções, com pestes, com doenças. Maioria não tem remédio, o troço aparece do nada, ninguém sabe.
É o Ebola, é o SARS, é o H1N1. Irmãos, é tanta coisa. Só nesse período nosso de vida, só na nossa geração, irmão, para e pensa. Só na nossa geração, os últimos anos, olha como é que apareceu o troço. É o flu suíno, é o flu da galinha, é não sei o que, E isso tudo contextualizado aqui, ó, dizendo que tem aumentado. Comprovando o quê? O que Jesus está dizendo. Você quer o sinal da minha vinda? Eu te dou. Está aqui, ó. E tem gente ainda que está dormindo. Tem gente ainda que está tendo todas essas coisas como se não fosse nada. E olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. É o grande problema. Né? Dizem que é a experiência do sapo. Eu nem sei se esse negócio é verdade. Qualquer dia desse eu acho que eu vou fazer isso. Vou pegar 2 sapinhos lá perto de casa lá, entendeu? Fazer essa experiência, se esse negócio é verdade, né? Mas dizem que é. Diz que se você pegar um sapo, botar numa panela com a água, né? Temperatura normal. E colocar no fogo. E o fogo aumentando devagarzinho. A temperatura da água diz que vai aumentando devagar. E o sapo não sente, até que a temperatura da água está fervendo e o sapo morre. E ele não sai dali, sabe? Ele vai acostumando com a temperatura até que ele morre. Mas se você pegar ele e jogar dentro da água fervendo, ele bate lá e pula, racha fora. E a verdade é que nós, às vezes, começamos a nos acostumar. A gente vai se acostumando e vai achando que é normal, vai achando que não tem problema. A violência aumenta, a gente acha que é assim mesmo. Sabe, o crime aumenta, fazer o quê? Certo? As coisas vão aumentando e a gente vai se acostumando. Preste atenção, querido, não se acostuma com isso não. Veja isso com os olhos espirituais, entenda que é cumprimento de profecia bíblica. É o que Jesus disse e é o que está acontecendo. Pestes. Terremotos. Quando você começa a pesquisar, existem várias informações e ninguém tem um consenso a respeito de terremoto. Uns dizem que realmente tem aumentado, mas aí eles falam assim, mas é também porque a nossa capacidade, né, tecnológica de detectar melhorou. Então, assim, de repente, sempre teve, mas a gente não tinha como detectar. E agora, não é que aumentou, é que nós temos capacidade de detectar. É o que eles falam. Eu fico com a palavra de Deus. Mas uma coisa, eles concordam, que os terremotos com intensidade acima de 6 na escala têm aumentado desde que eles começaram, certo, a ver. Irmãos, o último mês teve vários terremotos acima de 6 e nem vira notícia mais. Eu lembro que quando tinha terremoto, né, 5 pontos, não sei das quantas, rapaz, virava notícia, ficava todo mundo desesperado. Terremoto hoje com 5, ninguém nem vira nem notícia, irmão. Não vira nem notícia, certo? Tem um gráfico, tem um vídeo, certo? Depois você procura lá no YouTube, lá, eles botaram um vídeo, terremoto nos últimos 100 anos. Tem um mapa mundial. Perdoa, a alergia tá meio consumindo minha garganta. Colocaram um mapa do mundo e começaram a colocar, sabe, uma luzinha piscando assim, um pontinho, aonde teve terremoto. E aí você vai vendo o reloginho, sabe? Nos últimos 100 anos. Aquele negocinho aparece um aqui, aparece outro ali. Aí daqui a pouco o negócio vai aumentando, sabe? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando vai chegando, sabe, mais perto de nós, rapaz, aquele troço pisca assim, que você não dá nem conta de ver aonde tá piscando. E lota. Tem aumentado em frequência, tem aumentado em intensidade.
Sétima coisa que ele disse: perseguição aos cristãos. Está aumentando e vai aumentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que não, é porque você não está sendo um cristão autêntico. A sociedade que nós vivemos hoje não gosta de cristão autêntico. Não aceita cristão autêntico. Na verdade, esta geração em que nós estamos, eles odeiam cristão autêntico. Quando você começa a falar da palavra, eles te odeiam. Quando você começa a falar da questão sexual, de acordo com a palavra de Deus, eles querem te apedrejar. Quando você começa, sabe, a falar de santidade, eles querem acabar com você. É que todo mundo quer ser educado, certo? Todo mundo quer ser assim, sabe, levar coisas na boa. Então, você seja um cristão assim na sua, não me perturba, e aí eu te tolero, mas na verdade eu odeio o que você representa. Se você for um cristão daqueles, sabe como é que é? Meio barra, meio tijolo, entendeu? O pessoal não tá nem aí. Mas se você for autêntico, e se você tiver assim uma unção meio João Batista, de começar a apontar o erro e pecado dos outros, aí você vai ver sendo perseguido. E tem aumentado no mundo. Cristãos estão morrendo por serem cristãos em vários lugares no mundo. Porque você está desligado do que está acontecendo no mundo, não quer dizer que não está acontecendo. E porque você vive numa nação, vamos dizer assim, que onde as leis ainda te dão uma certa proteção, você acha que não. Mas sai do seu quadradinho e dá uma voltinha no mundo para você ver o que está acontecendo. E número 8. A última coisa, último sinal. Ele diz o quê? O aumento da iniquidade. E às vezes nós temos que voltar à raiz da palavra para entender o que está sendo falado. E eu fui lá ver essa palavra iniquidade. E eu descobri que do original ela quer dizer anarquia. Certo? Ela quer dizer impunidade. Essa palavra iniquidade, entre todas essas coisas que a gente sabe que é, também quer dizer anarquia, impunidade, falta de leis. E diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vai aumentar a anarquia, vai aumentar a impunidade. Nosso Brasil, nós sabemos disso assim melhor do que todo mundo, né? A impunidade reina na nossa nação. Onde as pessoas que estão no poder ou têm dinheiro fazem o que querem e nada acontece. Nada acontece. E se até for comprovados crimes e ela chegar a ser presa, as leis são mudadas. Aí a Bíblia diz, por causa que essas coisas aumentam, o amor vai se esfriando. Porque a pessoa vai ficando, sabe, rancorosa. Vai perdendo a esperança. Ela não vai vendo futuro, ela não vai vendo, sabe? Mas a grande questão aqui é você e eu entender que essas coisas são sinais de cumprimento da maior promessa que nós já recebemos do nosso Deus. Quando você olhar essas coisas ao seu redor, acontecendo e aumentando em intensidade e frequência, não desespera. Primeiro porque é só o princípio. É só o princípio. E a outra coisa é que o teu Deus cuida de você. Cuida de você.
E ele diz o seguinte, que quem perseverar até o fim, esse será salvo. O que nós, cristãos, devemos fazer? Perseverar. Perseverar. Por quê? Porque viver dentro de um contexto como esse não é fácil, irmão. Viver dentro de um contexto como esse não é fácil. Sabe, quando você realmente começa a estudar e ver a realidade do momento em que estamos vivendo, eu olhei assim, sabe, para o que Deus tem me dado, eu me senti mal com a bênção de Deus na minha vida, uma coisa louca. Que eu falei, Jesus, misericórdia. Eu comecei a pesquisar e ver esse negócio, o que tem de gente morrendo com fome, o que tem de guerra, o que tem de problema. Irmão, você começa a olhar e ler as estatísticas e ver o que está acontecendo no mundo. Criança comendo lixo. Rapaz, você começa a ver que esse negócio todo. Aí eu olho, rapaz, Deus tem me dado comida, Deus tem me dado casa, Deus tem me dado segurança, Deus tem me dado tanta coisa, que você começa a se sentir até meio assim, Jesus. Mas se você está sendo abençoado por Ele, como eu estou sendo abençoado, sabe para que é? É para a gente fazer missão. É para a gente mostrar para esse povo lá fora, falar, olha, tem um Deus que pode te abençoar. Que Ele pode estender a mão sobre a sua vida e te tirar de todas essas questões complicadas e te dar um futuro de paz e de bênção. O maior problema da humanidade, sabe qual é? E o que tem causado todas essas coisas? É a idolatria, é a ausência da presença de Deus, é o afastamento da sua palavra. O homem é idólatra, o homem é egoísta, só quer saber de dinheiro, só quer saber de poder, só quer saber dele. E por isso existe fome, não porque tem falta de alimento. Por isso que a guerra aumenta, os conflitos aumentam, porque um quer o que é do outro. Da onde vêm as guerras e os conflitos da palavra de Deus? Não é das vossas os seus desejos carnais, suas concupiscências, esse desejo desenfreado de querer tudo. É a falta de Deus. Deixa eu falar com você, crente, nesse domingo de manhã, nesse domingo de missão. O que você precisa de ser é um missionário, uma missionária. O que você e eu precisamos é nos encher de Deus, da palavra, e dizer para esse mundo, olha, tudo isso que vocês estão vendo aí, ó, é sinal dos tempos. Jesus está às portas para voltar e arrebatar a igreja. E Ele ainda não veio por amor, dando uma outra oportunidade para milhares. E querendo usar a minha e a sua vida, a igreja, para alcançar essas pessoas. Para que eles possam ter uma experiência com Deus real, vivo e verdadeiro. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar em quê? Perseverar na doutrina bíblica. Por quê? Porque muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos charlatões. A primeira coisa que Jesus diz é cuidado para você não ser enganado. Como tem engano hoje. Como tem homens que se dizem ser homens de Deus e são charlatões, são mentirosos. Hoje, a maioria das mensagens não são uma mensagem expositiva. Sabe, uma mensagem bíblica expositiva, onde pega um texto bíblico, não um versículo bíblico, um texto bíblico, e se prega que esse texto. Não se prega mais Bíblia. Tem gente que menciona versículo, mas não prega a Bíblia. Tem um pregador, onde a igreja dele é enorme, mega igreja. Ele não prega Bíblia. Eu já vi ele pregar um monte de vezes. Ele menciona Bíblia. Ele menciona versículos, mas ele não prega mensagem expositiva. Ele prega, sabe o quê? É motivacional, sabe? Ele motiva você. Você escuta e fica todo feliz. Mas não é Bíblia.
persevere na Bíblia, na palavra, porque a palavra vai te confrontar, vai mostrar para você os seus erros, vai dizer para você o que você tem que mudar, para que você possa ser arrebatado. Não, você não é salvo por mérito, você não é salvo por obra, não, você é salvo por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, por causa do sacrifício do Calvário. É graça, misericórdia, é por fé, mas a fé sem obra é morta. Você não vai fazer para ser salvo, você vai fazer porque você é salvo. E ele diz: quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, se não perseverar, não é. E ele diz: olha, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. E você sabe que tem gente de olho na sua coroa, o diabo está doido para roubar. E se você não perseverar na doutrina bíblica, se você não perseverar na santidade, se você não perseverar na pureza, se você não perseverar no amor, se você não perseverar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus disse: será quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra? Sem fé você não é salvo. Persevere na fé, persevere no amor. A iniquidade vai aumentando, mas você precisa perseverar amando. E amar, biblicamente, é um mandamento, não é um sentimento. Porque está dizendo que tem que amar até o inimigo. E quando é que você vai sentir de amar o inimigo, irmão? Tem marido que não sente de amar a mulher dele. Tem mulher que não sente de amar o marido. Você vai amar sentir de amar o inimigo? Vai nada. É mandamento. É posicionamento. É aqui, ó. Você colocou, não, eu vou fazer. É parar com esse romantismo idiota, certo? Que surgiu nos últimos séculos. Nos escritores Shakespeare, Romeu e Julieta. Para com essa palhaçada. Verdadeiro amor é atitude, é uma decisão consciente. Por isso que é mandamento bíblico. Não perca isso. Persevere. E eu termino com este aviso divino de Jesus. Que ele disse: olha, vocês querem mais um sinal? Eu dou para vocês. Como foi nos dias de Noé, assim será no dia que o Filho do Homem voltar. Como é que foi no dia de Noé? Noé pregou. É o que a Bíblia diz, ele era pregador de justiça. Deus usou ele, mandou ele construir uma arca gigantesca, onde o pessoal via aquele negócio de longe. Não era segredo. Ele falou para todo mundo: olha, pessoal, então o que está fazendo aí? Estou construindo um barco. Barco? Sim. Porque Deus vai inundar isso aqui de água. Está ficando maluco? Ele falou comigo. Agora, se você se arrepender, ele te salva. Senão você vai morrer afogado. Por anos, ele foi construindo e pregando e falando, e ninguém deu a mínima. Até que chegou o momento em que Deus mandou ele entrar e Deus fechou a porta e mandou o dilúvio. Aí o pessoal desesperado falou: ó, Noé, abre a porta. Não foi ele que a fechou, não é ele que pode abrir. Foi Deus que fechou e está fechado. Que a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. E Jesus falou: vai ser do mesmo jeito. Vai ter gente casando, dando em casamento, fazendo festa. Vai ser um dia normal, como qualquer um. Você, pastor, é pecado casar? Não, irmão, não é pecado não. Só dizendo que ele será um dia normal. Um dia comum. O pessoal fazendo churrasquinho, celebrando, fazendo as coisas. E daqui a pouco, quando deu para perceber, cadê os crentes? Cadê aqueles que servem a Jesus? Para onde que foi? Certo? Foram levados embora deste mundo. Estão agora com o corpo glorificado, aonde não tem mais enfermidade, não tem doença, não tem fome, não tem dor,
aonde você não tem que se fadigar mais de trabalho, aonde você vai estar num lugar de harmonia, de paz. Mas você tem que perseverar até o fim. Quero chamar o louvor, eu quero orar com você. E dizer para você que eu sei que é uma mensagem que às vezes não é muito benquista. Porque o povo, na verdade, quer escutar profecia. Mas aquela profecia, sabe? Esse que te digo, meu filho, eu vou fazer você ficar rico. Hã? Esse que te digo, meu filho, isso e aquilo outro. Essas profecias que parecem mais horóscopo, entendeu? Que uma capa para todo mundo. Entendeu? Tenho visto o sofrimento. Ah, quem não está sofrendo, irmão? Entendeu? Fácil profetizar desse jeito, né? Ei, meu filho, tem te visto? Claro que tem visto, Deus vê todas as coisas. Agora, profecia bíblica. Entendeu? Você já leu Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, as profecias? Deus tomava os seus profetas para apontar para uma destruição iminente que estava chegando e para exortá-los a uma mudança de vida e arrependimento, para que eles não fossem tomados pelo mal que estava chegando. Profecia bíblica, mas ninguém quer escutar essa. Mas nesta manhã, é essa palavra que eu tenho de Deus para a sua vida. Eu quero ser profeta de Deus para você. O país está em chamas por causa da morte de um homem negro que morreu debaixo do joelho de um policial branco. O coronavírus está aí. A economia está de cabeça para baixo. Os sinais estão gritantes, dizendo: Jesus está voltando. E tem gente ainda brincando de ser crente. Ô crente, você não está vindo do templo? Como é que está a sua vida de oração? Você não está vindo no templo? Como é que está a tua leitura bíblica? Você não está vindo no templo? Tem jejuado? Ou só está engordando igual um porquinho? Que agora, né, irmão? É só comer. Quer levantar de madrugada para falar com ele, já que muitos não têm trabalhado? Ou você fica lá nas redes sociais, televisão, entretenimento? É hora de acordar e nos colocarmos na presença dele e clamar o Espírito Santo que nos enche e nos use. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus ainda faz milagre, viu? Deus ainda pode usar verdadeiros cristãos para curar coronavírus ou qualquer peste que apareça. Amém. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. O problema econômico pode estar quebrando, mas Ele pode prosperar. Mesmo quando está todo mundo quebrado, você está ganhando dinheiro e sem extorquir ninguém. Ele pode fazer isso se Ele quiser fazer isso. Mas nós não servimos Ele por causa disso, não. Só estou dizendo para você a capacidade do Deus que nós servimos. Mas seja fiel até o fim, querido. Seja fiel em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Lembrando, amanhã as irmãs, reunião no Zoom, às 8 horas da noite, quinta-feira, nosso estudo bíblico, viu? E em breve estaremos novamente no templo. Fique tranquilo. Vai aprimorando a sua intimidade com Ele. Falei quinta-feira aqui, volto a falar, eu sinto na minha alma, no meu espírito, que é momento de nós aperfeiçoarmos a nossa adoração. Sabe, você deve se tornar um verdadeiro adorador na sua casa. Tem gente que só consegue adorar quando está no templo, quando tem um grupo de louvor junto. Aprende a adorar sozinho, crente. Você já imaginou todo mundo afiado na adoração, quando a gente se unir novamente, como é que vai ser lindo? É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar para Cristo
ganhar almas e ser um verdadeiro instrumento nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor é santo. Obrigado, Jesus, pelas promessas que temos. E o Senhor cumpre com todas as tuas promessas. Nesta manhã, Senhor, ajuda-nos a perseverar. Perseverar. Que nada e nem ninguém venha nos tirar do foco. Ajuda-nos a continuar te buscando em oração, jejum, palavra, santificação, no amor, na devoção, na fidelidade. Oh, aleluia. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Oh, Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É o anseio da nossa alma. É o anseio da nossa alma. É olhar para os céus e ver o Senhor voltando. É ser arrebatado, ser transformado e estar contigo para todo sempre. Ah, Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos a remir o nosso tempo, que nós não venhamos perder o nosso tempo com coisas fúteis e vãs. Neste cenário, Senhor amado, de guerra, que nós sejamos os pacificadores, porque o Senhor disse: bem-aventurados pacificadores. Que nós não sejamos aqueles que vamos ser os instigadores, Senhor, que nós não venhamos instigar, ó Deus, a guerra, mas sejamos os pacificadores. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nossas vidas, Espírito Santo. Vem nos admoestar. Vem, Senhor amado, falar conosco. Move, Espírito Santo, para que possa haver real arrependimento e mudança de vida, para que o Senhor possa, Senhor amado, tomar as nossas vidas e nos usar com poder. Faz-nos verdadeiros adoradores para a honra e glória do teu santo nome, nós te pedimos. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, de agora e para todos sempre. Aleluia. Adore com o grupo de louvor. Deus abençoe. Vai adorando, irmão. Vai buscando o Senhor. Viu? Busque. Ele tem muito para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus.